tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado para esta aula? Já pegou todo o material necessário? Você já sabe qual é o material. O lápis, a borracha e também o seu livro de matemática. Então, pegue aí o livro, já abre ele na página 90, porque eu vou pegar algumas questões dessa página para explicar o conteúdo de hoje, que é sobre a multiplicação. Então, hoje nós vamos introduzir o conteúdo de multiplicação. E eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá iniciar a aula? Turma, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo sobre a multiplicação. Então, vamos lá. Nesse momento, nós vamos começar a conhecer algumas situações em que nós podemos usar a multiplicação. Então, a multiplicação, ela é empregada em situações que precisamos adicionar parcelas iguais, saber quantas combinações podemos fazer, usar a ideia de proporcionalidade. Então, nós podemos usar a multiplicação nessas situações. Então, vamos ver um exemplo de cada uma delas. Vamos lá? Então, como eu falei para vocês, para explicar o conteúdo, eu peguei algumas questões aí do seu livro de matemática, lá da página 90. Então, abre aí o seu livro para acompanhar. Vamos começar pegando o exemplo da questão 1, para explicar a ideia de adicionar parcelas iguais. Então, eu posso usar a multiplicação para adicionar parcelas iguais. Veja o exemplo. 5 amigos foram a uma lanchonete. Cada um pediu um suco no valor de R$ 3 e um sanduíche no valor de R$ 5. Vamos agora resolver a letra A. Diz assim: quantos reais eles gastaram juntos com os sucos? Olha só, ele quer saber com os sucos. Então, veja, turma, qual é o valor do suco? Isso mesmo, R$ 3. E quantos amigos? 5. Então, nós precisamos somar 3 5 vezes. Veja, para resolver essa situação, nós podemos fazer assim. Veja que aqui eu tenho 3 5 vezes. E eu vou somar esses 3. Ao somar, eu vou encontrar o resultado de 15. Mas para resolver essa situação, eu também posso usar a multiplicação, porque aqui são parcelas iguais. Então, veja, essa igualdade, ela pode ser representada dessa forma, 5 vezes 3. Por quê? São 5 amigos, não é isso? E cada amigo comprou um suco no valor de R$ 3. Então, veja, ao fazer 5 vezes 3, eu vou encontrar o mesmo resultado, 15. Então, aqui, eu estou usando a multiplicação para adicionar parcelas iguais. Veja que são parcelas de 3. Todas as parcelas são 3, ou seja, todas são iguais. E eu uso a multiplicação para facilitar esse processo. Ok, turma? Então, aqui nós vimos como usar a multiplicação para adicionar parcelas iguais. Olha só, nós podemos escrever essa situação da questão 1 dessa forma. Veja, são parcelas iguais e aqui eu tenho 3 5 vezes e eu posso somá-lo. Isso aqui, turma, é igual a 5 vezes 3, porque 5 vezes 3 é igual a 15. E 5 parcelas de 3 também é igual a 15, tá? Então, veja que os números que estão sendo multiplicados aqui, ou na multiplicação, nós chamamos eles de fatores. Então, o 5 desse caso e o 3, nós chamamos eles de fatores. O 15, que é o resultado dessa continha, nós chamamos de produto. Ok, turminha? Vamos ver um outro exemplo de quando usar a multiplicação. Então, nós podemos usar a multiplicação para saber quantas combinações podemos fazer. Então, para explicar
esse assunto para vocês, eu peguei a questão de número 3 da página 90. Então, veja que na questão 3, ele diz assim: Patrícia ganhou de presente uma boneca que vem acompanhada de 3 vestidos e 2 pares de sapatos. Pinte as possíveis combinações de um vestido e um par de sapato com que Patrícia pode vestir a boneca. Então, observem a imagem, turma. Patrícia, ela pode vestir a boneca com o par de sapato azul e o vestido rosa, não é isso? Ela também pode vestir a boneca com o azul, o sapato azul e o vestido amarelo, e também com o sapato azul e o vestido verde. Mas ela também pode vestir a bonequinha com o sapato rosa e o vestido rosa, o sapato rosa e o vestido amarelo, e também o sapato rosa e o vestido verde. E nós podemos resolver essa situação fazendo a multiplicação. Então, veja, não são 3 vestidos? São 3 vestidos. E 2 sapatos? Eu só preciso fazer a multiplicação de 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, ela tem 6 formas de usar os sapatos e o vestido na boneca, tá, turma? Então, veja, aqui nós vimos que nós podemos usar a multiplicação para saber quantas combinações nós podemos fazer. Nós podemos também pegar a multiplicação para saber a ideia de proporcionalidade. Para explicar esse assunto, eu peguei a questão de número 5 da página 91 do seu livro de matemática. Veja que ele diz assim: leia o que Renata está dizendo e complete o quadro a seguir com as quantidades correspondentes. Ela disse o seguinte: 1 quilograma de massa rende 30 pastéis. Então, com 1 quilograma de massa, ela consegue fazer quantos pastéis? Isso mesmo, 30. Então, aqui na tabela, nós vimos que a quantidade de 1 quilograma de massa corresponde a 30 pastéis. E se eu tiver 2 quilogramas de massa, eu consigo fazer quantos pastéis, turma? Então, vai ser quanto? Vai ser 30 duas vezes. É 30 mais 30, que é igual a quanto? A 60. Veja, aqui nós temos a ideia de proporcionalidade. E 3 quilogramas de massa, eu consigo fazer quantos pastéis? É 30, 3 vezes. 33 vezes, turma, é igual a quanto? Isso mesmo, 90. Então, com essa quantidade de quilogramas, eu consigo fazer 90 pastéis. E com 4? Com 4 quilogramas, eu consigo fazer quantos pastéis? Olha só, é 34 vezes. Quanto é 34 vezes? Isso mesmo, 120. Então, com 4 quilogramas de massa, eu consigo fazer 120 pastéis. Turma, nesse momento, nós vamos conhecer as propriedades da multiplicação. Então, veja que essa personagem falou o seguinte: quando alteramos a ordem dos fatores em uma multiplicação, o produto, ou seja, o resultado, não muda. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Então, veja, turma, como funciona a propriedade comutativa da multiplicação. Veja que eu estou multiplicando 4 vezes 3. Quanto é 4 vezes 3? O produto, o resultado é 12, tá? E se eu mudar os fatores? Em vez de ser 4 primeiro, vinha o 3 aqui para a posição do 4 e o 4 para a posição do 3. Vai manter o resultado? Sim, vai manter o resultado. Então, veja, eu mudei a posição aqui dos fatores, eu mudei a ordem deles, primeiro veio 3 e depois o 4, mas veja que o produto, o resultado, ele não mudou, ele permaneceu o mesmo, que é 12. Então, nós chamamos essa propriedade da multiplicação de comutativa, ok? Turma, agora nós vamos conhecer uma outra propriedade da multiplicação. Então, veja,
Quando associamos os fatores de uma multiplicação de modos diferentes, o resultado não muda. Chamamos esse fato de propriedade associativa da multiplicação. Então, veja esses exemplos que eu coloquei aqui no slide. Eu quero multiplicar esses três números, só que eu estou associando eles de formas diferentes. Nesse primeiro caso, eu quero multiplicar primeiro o 3 vezes o 4, porque quando nós temos um parênteses, nós precisamos multiplicar esses números que estão dentro do parênteses, não é isso? Então, o que eu devo fazer? Eu repeti o 2, tá vendo que aqui, ó, eu repeti o 2, e agora eu faço 3 vezes 4 é igual a 12. E agora eu multiplico 2 vezes 12 é igual a 24. No outro exemplo, eu fiz primeiro a multiplicação de 2 vezes 3, porque eles estão dentro dos parênteses. Então, eu fiz 2 vezes 3 é igual a 6. E repeti o 4. Agora, eu faço 6 vezes 4 é igual a 24. Veja, turma, que eu associei os fatores aqui de modo diferente. Nesse exemplo foi de uma forma, nesse outro exemplo de outra forma. Mas veja que o resultado não mudou, ele permaneceu o mesmo, ó. O produto permanece o mesmo. Então, nós chamamos esse fato de propriedade associativa da multiplicação. Vamos conhecer mais algumas propriedades da multiplicação. Então, veja nesse primeiro balão de fala que o rapaz ele diz assim: quando calculamos um número vezes 1, ou fazemos 1 vezes o número, o resultado é o próprio número. Dizemos que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, veja o exemplo aqui no balão. Eu quis multiplicar 1 vezes 25. O resultado é o próprio número, ou seja, 25. Quando isso acontece, nós dizemos que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Agora, vamos para este outro balão de fala. Vamos ver o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: quando multiplicamos qualquer número por zero, o resultado é sempre zero. Dizemos que zero é o elemento nulo da multiplicação. Então, veja o exemplo. Aqui nós temos um número 1050, tá? E eu quero multiplicar por zero. O resultado, o produto, é igual a quanto, turma? É zero. Por que isso acontece? Porque o zero é o elemento nulo da multiplicação. Ok, turma? Então, o resultado vai ser sempre zero. Turma, na multiplicação, os números que estão sendo multiplicados, nós chamamos de fatores. E o resultado dessa multiplicação, nós chamamos de produto, tá? Então, fique com essa informação. Agora, nós vamos conhecer algumas estratégias de cálculo, tá? Essas estratégias de cálculo, ela vem para facilitar a nossa vida, para que nós possamos resolver o cálculo de forma mais rápida, mais prática. Então, veja, quando eu quero multiplicar, tá? Um número vezes 10, vezes 100 e vezes 1000, existe uma estratégia para facilitar essa multiplicação. O que eu devo fazer? O resultado, turma, dessa multiplicação vai manter o algarismo do outro fator acrescido da mesma quantidade de zeros à sua esquerda. Então, vamos ver exemplos para que você possa entender. Então, veja esse exemplo, turma. Aqui, eu quero multiplicar um número vezes 10. Então, o resultado dessa multiplicação é da seguinte forma. O primeiro algarismo vai ser igual ao fator 3. Olha só, o fator 3, eu repeti aqui. Observe. E depois, eu acrescentei um zero à direita. Então, formei o número 30. Veja que se você pegar o fator 3 e multiplicar por 1, vai ser igual a quanto? Isso mesmo, a 3. E acrescentar o zero do 10, você forma o número 30. Por quê? 3 vezes 10, turma, é igual a 30. Então, é só fazer esse processo.
repetir aqui o fator igual a 3, tá? E depois acrescentar um zero à direita do número. E aí nós vamos encontrar o resultado. Nós podemos fazer essa mesma estratégia com vezes 100. Então, veja que eu quero multiplicar 3 vezes 100. O primeiro algarismo, eu vou colocar igual ao fator 3. Olha só, o fator 3 está aqui, eu vou repetir aqui no produto. E depois eu vou acrescentar 2 zeros à sua direita, porque 100 tem 2 zeros. Então, vou pegar esses 2 zeros do 100 e vou colocar aqui à direita do número 3, formando o número 300. Porque 3 vezes 100 é igual a 300. Então, veja, se eu fazer assim, ó, 3 vezes 1 é igual a 3. E acrescentar os 2 zeros aqui ao lado, olha só, acrescentei os 2 zeros do 100, formei o número 300, porque 3 vezes 100 é igual a 300. Ok, turma? E a mesma coisa pode acontecer com 1000. Então, eu quero multiplicar um número por 1000. O que eu devo fazer? Eu vou pegar o primeiro algarismo aqui e colocar o fator 3, porque eu estou multiplicando por ele. E depois vou acrescentar a quantidade de zeros, que é 3 zeros. Então, vou pegar esses 3 zeros do 1000 e colocar aqui. E eu vou encontrar o resultado. Porque 3 vezes 1 é igual a 3. E a quantidade de zeros eu coloco aqui ao lado e vou formar o número 3000. Porque 3 vezes 1000 é igual a 3000. Ok, turma? Veja que essa estratégia, ela facilita, tá, o cálculo. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem como funciona a multiplicação e quando usá-la, tá? Turma, agora chegou o momento de anotar as páginas da atividade do dia. Então, pega aí o seu livro e marque as páginas que você vai resolver. Então, você vai terminar de resolver as questões da página 90, as questões também da página 93, 94 e 96. Essas são as páginas da atividade do dia. Então, quando acabar essa aula, você vai resolver as questões presentes nessa página, vai colocar em prática tudo o que você aprendeu nessa aula e depois vai enviar a sua atividade para a professora. Não esqueça de fazer essa tarefa, combinado? Pessoal, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula. Tchau e até a próxima.